Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Podcar e hoje é muito especial. Pela primeira vez aqui na nossa bancada, no nosso estúdio, estamos recebendo aqui um estrangeiro e não é um estrangeiro qualquer. Estou falando de Diego Arias. Espero que tenha acertado a pronúncia. Vou pedir para ele se apresentar. Diego Arias da Pirelli. Já tivemos um bate-papo muito legal, muito bacana, é um cara muito simpático. Tivemos uma conversa bem legal aqui nos bastidores. Diego, a palavra é toda sua, seja muito bem-vindo. Oh, muito obrigado a todos por estar aquí compartiendo con vocês. Mi nombre es Diego Arias, soy director de marketing da Pirelli para América Latina. Já faz 4 anos que estou trabalhando aqui no Brasil, na verdade, muito feliz. Já consegue entender o português, tudo Consigo certinho? falar um portunhol avançado já. Se der alguma rateada aqui, alguma falha, você falou, opa, não entendi, que a gente Não, tranquilo, tenta, a vamos, gente tenta vamos. falar mais Vamos para devagar cima aqui. sempre. Essa é a frase que gosto aqui do Brasil. Vamos para cima, então, Vamos pra sem cima. problema. Diego, então, mais uma vez uma honra, tá? Receber você aqui. E vamos começar já numa parte muito legal, que é o que eu acho que está pegando no dia a dia de todas as marcas, que é falar da inovação. Como que a inovação está presente aí na caminhada no dia a dia da Pirelli? Oh, a inovação muitas vezes acontece como uma palavra genérica, não? Mas também é uma cultura, uma escala de valores. E aí, quando nós trabalhamos com nossos times, nossas fábricas e demais, inovar é uma cultura de dia a dia. Muitas vezes a gente pensa que inovação é ter que fazer uma coisa totalmente extraordinária, mas quando a gente começa a estudar a micro-inovações que conseguimos fazer no dia a dia, são depois as que dão um resultado muito importante e disruptivo para o mercado, como nós temos hoje um produto totalmente inovador feito no Brasil para a segurança dos brasileiros, que é uma coisa realmente muito importante e sinto muito orgulho de poder falar com essa impronta, não, de que está feito aqui no Brasil, que é a nossa tecnologia Seal Insights, que é o pneu que fecha furo sozinho. Isso é legal, isso a gente vai explorar bastante aqui. O pessoal que está em casa aí tem curiosidade. Já me perguntaram, tá, Diego? Você vai falar com os caras da Pirelli? Pô, pergunta disso, vamos perguntar. Isso a gente vai explorar. Só um pouquinho, Diego, eu só queria pegar, antes da gente começar nessa tecnologia que é muito legal, a gente vai explorar bastante, queria que você falasse para mim um pouco desse comercial. A gente está vendo aqui, passando um vídeo aqui, né, no nosso telão aqui, que a Pirelli produziu. E nos bastidores aqui você fez comentários muito legais, muito pertinentes sobre a concepção desse vídeo. Eu queria que você contasse para os nossos seguidores aqui que você me disse sobre esse vídeo. Exato. Bom, sinto orgulho, não? Em conjunto com o meu time, que estiveram trabalhando muito forte para trazer justamente o que falávamos no início, essa inovação em uma proposta de valor com um foco 100% centrado na segurança. Mas, quando a gente começa a falar de segurança, muitas vezes deixamos como uma palavra não mais genérica e que uma copo, uma coisa tem que ter questões de segurança, mas quando a gente fala pontualmente de um pneu, o pneu acima ou montado em um carro leva pessoas, leva sua família, minha família, nossos colegas de trabalho, filhos e demais. Então, essa é uma coisa muito importante que a gente tem que colocar diretamente sobre a mesa. Nós estamos tendo um produto que dentro desse carro vão pessoas e é aí onde começa todo um desenvolvimento para trás. Essa inovação com nosso produto Seal Insight, que é o pneu que fecha furo sozinho, nós começamos a trabalhar uma forma de levar essa proposta de valor, essa proposta de segurança para os brasileiros, onde justamente estar nos momentos mais importantes da sua vida. E aí surgiu uma particularidade num momento muito especial, que foi o lançamento no Dia dos Pais, onde os momentos mais importantes acontecem muitas vezes, não, dependendo dos momentos das pessoas, mas uma coisa importantíssima é quando uma família decide trazer alguém neste mundo, não? Começa a correr um monte de preocupações, mas quando é talvez um primeiro filho ou filha, então começam a ter um monte de situações particulares que é tudo temor. Mas o momento mais próximo, logicamente, quando acontece, quando você tem que ir no hospital, porque tem ou a programação ou tem alguma particularidade onde estoura a bolsa, e aí você não tem possibilidade nenhuma de ter um imprevisto. Não existe na sua cabeça. Não pode. Mas muitas vezes acontece que as pessoas, no transitar do dia a dia, furam um pneu nos momentos mais importunos.
Quando você está indo a uma reunião para o trabalho, quando está indo a uma entrevista, quando está indo a dar um exame na Um empecilho, assim, universidade. né? Um problema, assim, que E mexe você com a diz, cabeça, né? justo hoje, agora, neste momento que estou correndo porque preciso chegar tudo certinho, tenho que levar os filhos às escolas e demais, acontecem muitas situações, esses imprevistos que não estão no planejamento do dia a dia. E aí é justamente onde, nesses momentos tão sensíveis, emocionais e de muita tensão, a gente consegue, com nossa proposta de valor, que é o pneu que fecha furo sozinho, minimizar esse tipo de riscos e você se concentrar para poder disfrutar dos momentos mais importantes da vida. E esse foi o desenvolvimento desse vídeo, que com muito orgulho podemos falar abertamente do racional de trás, pensando sempre na segurança das pessoas e como construímos e como estamos presentes no percurso da vida, não? Porque a Pirelli no Brasil tem praticamente um século. Não? Isso aí, bastante tempo. Sim, Haja experiência, né? 2027 vamos a cumprir um século. Ou seja, estamos falando muitas gerações, muitas evoluções no percurso da evolução da sociedade do Brasil toda. Então, na Latinoamérica temos praticamente uns 120 anos e no mundo temos mais de 150 anos. Ou seja, realmente somos uma companhia que a inovação é praticamente um dia a dia para poder nos adaptar, não? E percorrer praticamente 150 anos e, logicamente, estamos pensando para os próximos 150 anos das próximas gerações que estarão por chegar, porque uma das coisas que nós sempre falamos é da responsabilidade pelas gerações que trabalharam conosco e que construíram o que a Pirelli é hoje, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. E isso é realmente sentir orgulho para depois poder trabalhar no futuro. Muito legal isso da parte da Pirelli em desenvolver essa tecnologia. E o que é legal também, Diego, essa questão do Seal Inside, né? Quando a gente fala assim, pessoal, que é uma tecnologia que ela fura, que ela fecha o pneu quando furou. Eu queria explorar um pouquinho mais isso do Diego, porque isso é muito legal. A gente está nesse dia a dia, nessa correria, e nós tivemos uma conversa bem legal aqui antes dessa gravação que vocês estão vendo. Eu perguntava pro Diego, mas como assim? Se furou o pneu ali, eu vi que furou, né? Eu vi que entrou o prego, eu tiro o prego, eu não tiro. Como é que funciona isso daí, Diego? Bem, Deixa lá, que às vezes o cara, você falou, às vezes o cara nem percebeu, né? Como é que funciona? Fala só um pouquinho dessa questão do dia a dia mesmo. sim, sim, não, no dia a dia, muitas vezes com essa tecnologia você consegue furar o pneu, desafortunadamente em situações de rua, mas essa tecnologia permite justamente que o ar não salga dentro do pneu e no momento que você percebeu, porque está vendo que tem um parafuso ou tem algum elemento e demais, você consegue tirar e o seliante que tem internamente... Pode tirar, não tem problema. Pode tirar. Porque no meu mundo lá que eu comentei com você, no mundo das motos Sim, lá, sim. né, das duas rodas, o pessoal fala, não, você entrou o prego, você não tira que ele vai fazer o trabalho. Não, pode tirar. Não, pode tirar, porque tem um seliante e a pressão que tem internamente dentro do pneu puxa para fora, logicamente, esse seliante Legal. e faz um efeito de vulcanização em contato com o ar. Isso, logicamente, tem uma particularidade que são parafusos de até 5 milímetros e, Sim. logicamente, depois tem uma divisão por quadrante, porque senão você vai ter uma perda de massa. Nós recomendamos até 4 perfurações na circunferência total, porque depois você tem essa perda de massa e já o pneu fica talvez desbalanceado. Fica Então, aí desbalanceado, nós né? recomendamos, nessa situação, ter que trocar o pneu. Mas você pode continuar sem problema nenhum e aconteceu tantas vezes que a gente furou pneus e não se deu conta fantástico. quando trocava o pneu e falou, mas você sabia isso? Não. E o parafuso estava gastadíssimo. Sensacional, uma tecnologia assim maravilhosa que com certeza veio para ficar e vai vir mais, né? Porque já que a Pirelli tá sempre de olho na inovação, Sim. vai vir mais coisa boa por aí com certeza. E o que é o programa? É Tire Life? É assim que fala? Tire Life? Tire Life. Como é que é esse programa? Explica um pouquinho pra gente aí, Diego. Perfeito. Aí, o programa Tire Life é justamente uma ferramenta, uma extensão da segurança e de proteção do pneu. Muitas vezes o que acontece, como estávamos falando de imprevistos, a gente fura um pneu de forma imprevista, nós vamos dirigindo para furar pneu, furamos de forma imprevisível, mas também acontece que você foi, trocou os pneus do seu carro, perfeito, saiu do ponto de venda, sim, da nossa rede, Pirelli Performance Center, sai daí e desafortunadamente passa por acima de um buraco e quebrou o pneu. E aí você diz, acabei de comprar o pneu. Pode ser que tenha tanta mala sorte. Sou sortudo, né? Não, acontece. Eu estava aparcando e eu, desafortunadamente, sem ter uma mala maniobra ou alguma situação que você comete um erro, quebrou o pneu. O programa Tire Life é justamente uma proteção adicional
Porque o que faz é o seguinte: você simplesmente fez um cadastro por haver comprado pneus Pirelli nas lojas nossas oficiais de pneus Pirelli, faz esse cadastro, faz o registro, tudo, e automaticamente você já tem essa proteção adicional. Então, no momento que você quebrou o pneu, desafortunadamente e demais, você pode repor o pneu ao 100%. Tem 2 períodos de validação. Nos primeiros 6 meses, você, se quebrou o pneu, tem a reposição ao 100% sem custo. E depois, da segunda parte, tem um custo menor que você consegue, pagando simplesmente o 50% do valor do produto, tem a reposição do pneu novo, diretamente. Não tem que fazer nada mais. Vai diretamente no Pirelli Performance Center e automaticamente faz valer essa proteção do programa Tire Life, como temos de proteções adicionais para os consumidores da Pirelli. Muito legal, um diferencial, viu, pessoal? Um diferencial bem, bem importante, bem legal. E uma coisa super importante, não tem custo. Melhor ainda, né? Se não mexe no bolso, melhor ainda. Exato, porque acontece que você quer uma proteção, paga X a mais, quer outra coisa, sempre tem um markup. Aqui a Pirelli... É um benefício que gera custo, né? Não tem jeito. Exato. E aqui, justamente, a Pirelli tem produtos de inovação, de alta performance e demais, e temos uma confiança na nossa qualidade do produto que podemos dar com tranquilidade uma proteção, uma extensão de proteção adicional, justamente para minimizar esses impactos e que a experiência de você comprar Pirelli sempre esteja garantida. Muito legal, parabéns pela iniciativa. Só uma coisa, viu, Diego? O bom também do podcast é isso, que a gente pode misturar os assuntos aqui, não tem uma ordem, né? Esse roteirinho aqui que o pessoal tá vendo é só para dar uma ajuda, um auxílio aqui para nós, mas a gente pode ter essa liberdade. Eu fiquei com uma curiosidade em relação ao Seal Inside, os pneus são para algum, não precisa falar modelo, tá? Mas assim, são para alguns carros específicos ou a Pirelli tá já atuando realmente para que todos os carros possam ter essa tecnologia? Hoje, a tecnologia Seal Inside está sendo desenvolvida principalmente para carros de uma gama meia para cima, sim, para o nível de exigência, peso. Hoje, o que acontece no mercado automotivo? Estamos tendo uma evolução dos carros a nível de potência. Sim, se a gente faz uma análise comparativa dos últimos 4 ou 5 anos, nós tínhamos motores aspirados, agora temos motores mais pequenos em cilindrada, 1.0, 1.3, 1.5 turbo, com um nível de torque muito forte. Então, o nível de potência, o nível de peso do carro, somado depois também a outra parte do mercado que vem os motores híbridos, sim, motores híbridos plug-in, etc., que tem um nível de torque ainda maior. Estamos falando de mais de 200, 300, 400 cavalos e são carros fortes. Potentes. Então, o desenvolvimento principal está enfocado justamente nesse tipo de segmento de carros por justamente a particularidade que precisa maior nível de cobertura de proteção para minimizar qualquer tipo de situação de risco. A futuro, estamos analisando, logicamente, também ter uma ampliação de gama, mas hoje estamos falando de medidas 17 polegadas para cima, que é a maioria dos carros mais populares hoje para cima, não? Muito legal. Agora, falando um pouquinho da sua área exclusivamente, né, que é o marketing, tem alguma estratégia de marketing que vocês possam adiantar para a gente que a Pirelli está pensando? Vai ter Black Friday, alguma coisa desse tipo? O que a Pirelli está preparando aí nesse sentido? Tenho que fazer um spoiler? Spoiler, exato, spoiler. Okay, claro. Nós, durante todo o ano, sempre estamos fazendo nossas campanhas, não? Parte das campanhas também não é simplesmente uma ação promocional, sino também como comunicar uma proposta de valor para os consumidores. Nós temos que sair de uma particularidade que o pneu não é uma borracha preta. O pneu é o único elemento que está em contato com o chão. Com o solo, né? Com o solo. E isso a gente muitas vezes tem que analisar essa particularidade. E uma vez, estando aqui no Brasil, quando apenas havia chegado, tinha 5 ou 6 meses de trabalho, eu acostumo a visitar as lojas, falar um pouco com os consumidores e demais. Uma vez estava falando comecei a falar com uma pessoa que estava trocando os pneus. Uma pessoa de trabalho, utilizava seu carro de trabalho, de táxi e demais. Uhum. E perguntei por que ele estava comprando Pirelli, sendo que talvez tinha outras alternativas mais baratas, acessíveis, né? não? E ele me falou, sabe uma coisa? Eu tenho uma particularidade. Meu carro é uma ferramenta de trabalho. E é verdade, eu não tenho muito dinheiro para investir. Como não tenho muito dinheiro para investir, eu sei que comprando Pirelli não vou errar. Porque eu não tenho alternativa para errar. Posso comprar outras marcas, sim,
mas a probabilidade de errar é muito alta e não tem outra chance. Minha chance é uma só. Então, eu fico tranquilo comprando Pirelli, pela performance, pelo rendimento que ele me dá, pela segurança que me brinda na minha ferramenta de trabalho, e que se acontece alguma coisa, eu sei que no Brasil inteiro vou ter uma loja oficial Pirelli para fazer qualquer tipo de consulta. Tem a Pirelli Produção Nacional, porém nunca vou ter problema de reposição do pneu. Então, isso para mim é uma tranquilidade, é uma compra certa. Ele me fez reflexionar muito, porque depois disso a gente começou a trabalhar justamente com outros tipos de visões para poder trazer essa proposta de valor aos consumidores de uma forma bem tangível e justamente são parte dos processos de evolução e inovação. Com isso, o que eu quero dizer? Que trabalhamos nossas estratégias de marketing bem focadas no consumidor final. E também aproveitamos os momentos, não? Como vamos a ter agora, que a gente tem a nossa própria campanha que se chama Power Friday, que vai sair daqui proximamente, onde justamente aproveitamos esses momentos específicos para levar nossos produtos, nossa tecnologia, nossa segurança mais no alcance da mão dos consumidores. Mas vai ser daqui a pouquinho. Muito legal. Então, ó, primeiro que você viu esse testemunho que o Diego deu aqui pra gente, né, pessoal? A força da marca, né? O cara não quis arriscar o dinheiro dele, ele quis investir certinho num produto que ele tenha certeza que vai trazer a segurança para ele e para os passageiros, no caso, né? Foi, no caso, um trabalhador de táxi. E você que está acompanhando a gente já sabe, quer comprar Pirelli, vai lá nas nossas lojas da Mercado Car, todas as unidades no e-commerce. Aproveita, vai conhecer lá a nova loja do Tucuruvi, tá? Lá na Avenida Nova Cantareira. Acabamos de inaugurar uma loja, tá bem legal, vocês vão adorar, estacionamento amplo, corredores amplos e bastante pneu Pirelli lá, viu, Diego? O pessoal se deliciar lá. Vamos voltar aqui agora falando um pouquinho da questão do motorsports. A gente sabe que é um case muito importante, né, para Pirelli. Você falou pneu, chão, então nada que não... Corrida, né, esses caras meio malucos acelerando aí a torta direito. Como é que funciona essa questão do motorsport para Pirelli? É um nicho importante também, né? Sim. O motorsport para nós, para Pirelli, é o nosso DNA, na verdade. Não? Se a gente se remonta muitos anos atrás, não? Dos inícios Fórmula 1, te falo lá nos inícios, não? Sempre estivemos nos eventos esportivos. Para nós, realmente é uma paixão. E quando você trabalha com paixão, não tem limite. A paixão não tem limite. Falávamos hoje, não, na parte, no início da nossa conversa, não, moto, esse tipo de coisas, são coisas de paixão. O motorsport para nós é uma paixão. Por isso, de tantos anos até o momento, a gente vem trabalhando fortemente e uma particularidade. Como nós estávamos falando, não, o pneu único contato com o chão, com o solo. Também no mundo do motorsport acontece a mesma coisa, mas o nível de exigência é muito alto, porque você está falando com pilotos realmente experimentados. Levando o carro ao extremo. Ao extremo, porque nós, quando fazemos nossos testes com nossos pilotos de tester e demais, eles têm um nível e você pega um carro estándar e ele faz coisas que você não consegue entender como consegue fazer isso com um carro estándar, não? Mas aí você entende quão longe está uno de conhecer a capacidade do carro, do pneu e demais. Mas no mundo do motorsport, tudo é ao limite. Tudo ao limite. O nível de performance, a calibração do pneu, você vai e faz as primeiras voltas, mide novamente a temperatura e a pressão do pneu, baixa um pouco a pressão do pneu para ter tudo no momento certinho. Para depois está chovendo, está chovendo, a capacidade de evacuação de água, se o spray sai para o lateral, se sai para dentro, pode ter um impacto nas rodas traseiras, isso pode fazer um aquaplaning. Então, tem um monte de situações em um nível extremo que realmente está tudo nosso time de engenharia trabalhando em desenvolvimentos de performance todo o tempo. A gente vê desde a máxima categoria no mundo, que é a Fórmula 1, todos os anos são sets diferentes e tecnologias diferentes aplicadas para evoluir de forma constante, todos os anos. Trazendo essa tecnologia, logicamente, e toda essa experiência para a nossa região, nós temos a Pirelli, a fornecedora principal dos mercados e dos campeonatos latino-americanos mais fortes, não? Quais? Fala alguns, assim, por exemplo, que a Pirelli está inserida, assim, algumas competições aí. Sim, por exemplo, uma que eu gosto muito, porque tem uma semelhança com os Estados Unidos, não? Que é a NASCAR aqui no Brasil, que
quando eu estou assistindo isso, eu sinto que estou nos Estados Unidos, assistindo a NASCAR dos Estados Unidos. Ou seja, é uma coisa incrível, incrível, legal, porque né? o nível de paixão que colocam os espectadores, o público nesse momento, Legal. os tipos de carros e demais, é um nível extremadamente alto. Ou seja, estamos falando, eu trabalhei na área del motorsport praticamente 10 anos, conheço um monte de campeonatos no mundo inteiro, e a qualidade tecnológica que tem o Brasil é realmente primeiro mundo. Então, isso ajuda a gente também a ir evoluindo, a trazer também inovações de outras regiões para poder colocar aqui na nossa região. E também temos uma particularidade, que muitos pneus de motorsport são feitos aqui no Brasil. Nossas fábricas hoje, por exemplo, faz o pneu da Fórmula 4, ou seja, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. A Fórmula 4 é feita aqui no Brasil para o mundo inteiro, ou seja, temos a capacidade, temos a tecnologia e temos a paixão para poder trabalhar em uma atividade que é realmente desafiadora, é uma coisa... É difícil de explicar com palavras quando a gente fala com Essa paixão. palavrinha Mas que você está usando, a paixão, faz, né, a gente criar coisas assim absurdas. Absurdas, mas é muito, muito interessante, muito lindo. E daí, logicamente, depois conhecemos um monte de tecnologias que podem ser aplicadas nos carros da vida normal. Sim, então, isso faz que, no máximo nível de exigência que poderia ter um pneu correlacionado com um carro que é em uma corrida, você consegue ter uma tranquilidade depois quando faz uma evolução tecnológica nos pneus para os carros da cidade, não? O segmento SUV. Agora que estamos falando de carros de potência, falávamos turbo, ok? Todo esse tipo de evolução de tecnologia, a gente tem conhecimento diretamente com os campeonatos de forma internacional e os campeonatos locais. Muito legal. Agora eu vou pegar no X da questão, hein, Diego? Qual que é o diferencial ou os diferenciais da Pirelli em relação à concorrência? Esse é o cara certo para falar, hein? Super, super. Sim, não, interessante a pergunta. Porque a primeira coisa que eu falo, o nosso diferencial é a nossa gente. Porque a nossa gente é a que faz depois que nossos produtos tenham um valor qualitativo realmente alto, a inovação e evolução tecnológica é feita tudo por nossa gente. Esse para mim é o primeiro fator determinante que faz a diferença no mercado. Não falo de nenhum concorrente, falo no mercado. Porque a Pirelli é a Pirelli, principalmente por nossa gente. A nossa gente é a que está o tempo todo estudando, trazendo inovações desde uma... É inquieto. É inquieto. Ou seja, temos uma particularidade. Você tem que sentir essa curiosidade constante de querer conhecer coisas diferentes. Então, nós aqui no Brasil temos uma plantação própria de árvores que fazemos a extração da borracha natural aqui no Brasil e é própria da Pirelli para a gente poder garantir que todo o processo seja de forma sustentável, protegendo o meio ambiente, protegendo as pessoas que trabalham fazendo a extração da borracha natural, todo o processo depois interno, ou seja, por isso falo, a primeira parte mais importante que faz a diferença é a nossa gente. Depois, com isso, fazemos toda a inovação qualitativa, nossos programas, não, que estamos aplicando para nossos consumidores aqui no Brasil, que brinda justamente essa tranquilidade provocada por toda a cadeia que temos detrás. Muito legal. E agora, pensando no futuro, Diego, o que a Pirelli imagina em termos de tecnologia? E também eu já queria aproveitar para você falar da Cyber Tyre, né, que é uma coisa muito legal. A gente conversou, deu uma estudada, fiquei muito curioso quando, né, entrei em contato com a assessoria da Pirelli, o que a gente vai falar, o que é um tema legal para a gente comentar. Quando eles falaram dessa Cyber Tyre, eu falei, não, esse aí eu quero explorar bastante. Se puder falar então um pouquinho, o que você imagina que vem pela frente, também já falar da Cyber Tyre. Sim, perfeito. Bom, nós falamos o tempo todo, a sociedade, o mundo, fala o tempo todo de tecnologia e inovação basado em, talvez, um celular, esse tipo de coisas, não? Nesse tipo de particularidades, a gente falar de uma conexão, não, entre um pneu que é uma borracha preta, mas com tudo o que a gente vem falando, a gente entende que não é simplesmente uma borracha preta, senão que é realmente um elemento de extrema segurança. E além de que seja um produto de extrema segurança, é um produto que você pode levar nas máximas exigências, como é o mundo do motorsport. Então, temos a segurança no motorsport, performance, diversão.
Depois podemos ampliar no segmento mais del segmento SUV, pick-up, para fazer aventuras, esse tipo de coisas. Mas também existe, nesse conceito de tecnologia, como nós podemos fazer que a tecnologia atual se conecte com esse carro e brinde soluções para o piloto ou o condutor. Então, nesse conceito de inovação constante, fizemos com uma montadora que faz carros esportivos na Europa, muito interessante, um projeto de desenvolvimento que é o CyberTire, que o que faz justamente é ter uma leitura constante de informação. Um pneu inteligente, né? Um pneu totalmente inteligente. Muito legal. Quando eu conhecia a tecnologia e comecei a ver o nível de informação e mais, falei, nossa senhora, que está muito na frente, muito na frente. Por quê? Porque o carro, nesse caso, é um carro esportivo. Como todo carro esportivo, a gente venia falando, do segmento do motorsport, precisa de ter um monte de informações para você poder aplicar um nível de potência máximo nesse carro esportivo. Então, esse chip inteligente o que faz é uma interface com o computador do carro e vai informando de forma constante qual é o nível de pressão, temperatura do carro, temperatura do pneu, desculpa, porque essa temperatura do pneu permite informar ao piloto que agora é o momento certo para a gente brindar o máximo nível de performance, acelerar, diminuir, frenar. Bacana, porque bacana. Muitas vezes a gente vê hoje em dia na internet, vê carros esportivos e demais que saíram simplesmente, fizeram 50 metros e perderam totalmente o carro. O que acontece nesse tipo de situações? É um extremo de potência e o pneu que está extremamente frio. Então, esse tipo de informação ajuda ao condutor a conhecer qual é o momento certo de agora. Acelerar. Agora eu posso ir dar o meu máximo. Exato. Porque Ou também se manter mais tranquilo, se agora não é a hora, vamos segurar um pouco, porque é a segurança, né? A vida dele que está em jogo e de outras pessoas que estão em volta, né? Exatamente. E aí onde está o ponto, Tudo termina sendo segurança, performance e no segmento esportivo e diversão também. Se você não tem um nível máximo de performance, não está se divertindo. Você está lutando com o carro. Quando chega no momento de performance ótima, aí você começa a curtir. Porque compra um carro esportivo para curtir, para se divertir. E aí a Pirelli está te ajudando no momento certo para você se divertir da forma mais segura possível. Pessoal, quero ver onde a gente vai parar, viu? Pneu inteligente, hein, galera? Vocês que estão em casa aí, se ligou no que o Diego falou? Muito legal, muito bacana esse tipo de informação. E como a gente é um pouco atrevido aqui, né, Diego? Eu conversei com o Diego, se eu posso falar disso daqui, não posso falar, não pode falar. Vamos falar um pouquinho também, até para fechar o nosso bate-papo aqui, estamos chegando nos finalmente, falar um pouquinho da questão dos carros elétricos, apesar que a gente sabe que o Brasil ainda não está tão preparado, ainda não tem uma estrutura que permite ainda ter todo esse volume de carros elétricos, mas estamos chegando, é o futuro barra presente, né? Como que a Pirelli atua também nessa questão do carro elétrico? Se quiser até falar fora do Brasil, que já tem, sim. Que já tem uma estrutura maior, pode ficar à vontade. Sim, perfeito. Não, como você bem estava falando, esse futuro já é hoje o presente. E, na verdade, você diz, o Brasil não está tão na frente, mas quando a gente faz uma comparativa, talvez, com a Europa, por exemplo, mas na Latinoamérica, o Brasil está na frente. Está na frente, né? E aí é uma coisa super interessante da evolução do consumidor e também o conceito de como proteger mais o meio ambiente com os carros elétricos híbridos, Se bem você diz, o Brasil não tem a rede preparada para poder carregar e abastecer a bateria em distâncias muito longas, mas também porque o Brasil tem uma dimensão continental. Sim. Então, também tem essa particularidade. Mas hoje em dia nós temos nossa tecnologia que se chama ELEC, que são justamente pneus desenvolvidos para carros elétricos, mas também hoje aqui no Brasil estamos fazendo tecnologias para carros híbridos, que são os pneus que vocês compram de forma normal nos pontos de venda. Qual é a particularidade? É minimizar a resistência ao rodamento para proteger ou estender ao máximo possível a performance da bateria. Mas também tem algumas particularidades, porque é muito interessante o segmento do carro elétrico e híbrido. E vou fazer essa combinação das duas, porque o segmento do carro híbrido vem crescendo e falávamos faz um tempinho o nível de potência, que é muito similar com o nível de potência que tem um carro elétrico. Isso faz que o pneu precise ter o composto e a estrutura adequada para suportar carros que são mais pesados e, a la vez, também tem um nível de torque, um nível de potência extremadamente alto.
e a velocidade de aplicação de potência é instantânea. Então, toda essa composição que a gente, em um carro, vamos chamar, tradicional, não tem, chega num momento de revolução ou de evolução de forma constante que nós já estamos preparados porque temos a divisão de pneus elétricos justamente para carros que são 100% elétricos e também já hoje aqui no Brasil estamos fazendo produtos para carros híbridos que têm essa combinação de duas. Então, toda essa combinação tanto de produção local como também de produção europeia, neste caso da linha LEC, está disponível aqui no Brasil para poder abastecer. Até incluso já tem homologações de equipamento original, sim, de algumas versões que estão sendo comercializando aqui no Brasil, que já vem com pneu Pirelli. Por exemplo, o P0 LEC. Muito legal. Pessoal, aproveitando, você que está em casa, vocês já sabem, lá na Mercado Car a gente tem mais de 150 mil peças, então com certeza tem peça para carro elétrico, tem pneu Pirelli. E como tudo que é bom dura pouco, acabou. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, de verdade, muito satisfeito de ter conhecido o Diego, um cara super bacana, com uma experiência muito legal, trazendo todo o seu know-how de quem já morou fora do Brasil, que tem perspectivas e visões diferentes de mundo que nós brasileiros aqui temos, até do nosso país mesmo. Então, estou muito feliz de verdade de ter te conhecido. Diego, vamos ter uma produção acompanhando a gente. Qual que é o arroba aí, produção da Pirelli aí? Arroba? Pirelli_BR para seguir lá, tá? Tudo que a Pirelli faz aí para vocês, seguem lá para você ver direitinho o Pirelli. O nosso é o arroba Mercado Car Oficial, você já sabe. E eu vou finalizar dando um presentinho pro Diego aqui, porque aqui todo convidado tem direito de levar um brinde, né? Vamos dar um brinde aqui pro Diego aqui. Diego, opa! Isso aqui é para você. Muito o Mercado obrigado. Car disponibiliza aí para você fazer um bom uso aí no seu carro aí, tá? Tem bastante coisa legal depois para você explorar. Diego, muito obrigado mesmo, de verdade. Muito feliz e satisfeito de ter te conhecido, tá? E espero recebê-lo mais vezes. Não, obrigado a vocês, a produção também, por el invite. Y también, sí, conte conmigo para que precisar, sea uno para este podcast o para cualquier otro tipo de informaciones y demás. Y estamos juntos aquí para construir y para elevar a nuestros consumidores brasileños a mayor propuesta de valor, siempre enfocado na segurança e na inovação, que é o que venimos fazendo já praticamente um século. Com certeza. Pessoal, esse foi mais uma edição do Podcast, dessa vez com a Pirelli, Diego Arias. Um abraço, até mais.